Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua vida, sua família. É um prazer estar mais uma vez no seu lar, através das mídias sociais, podendo ministrar a palavra de Deus. Como eu anunciei durante a semana, hoje eu gostaria de tratar um tema muito importante e muito relevante nos dias em que nós estamos vivendo, que é sobre o sermão escatológico de Jesus. O mundo está enfrentando a crise com a pandemia e é natural que nesta época surjam vários tipos de interpretações e pessoas tentando encontrar um embasamento bíblico para explicar os acontecimentos atuais. Eu entendo que nós temos na profecia dita por Jesus o conforto, o consolo e a segurança que nós tanto necessitamos nesta época difícil. Portanto, eu gostaria que você me acompanhasse durante a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, e eu quero fazer diferente nesta noite. Eu gostaria ao tempo em que eu for explicando este capítulo, você terá a oportunidade de acompanhar e você pode também participar do chat do nosso canal. Então você pode perceber aí que tem a opção para você fazer os seus comentários. E eu quero dizer que é muito importante que você faça suas observações, que você coloque aí as suas opiniões, que você interaja, que você participe, porque juntos nós podemos conhecer mais a palavra de Deus e ter conforto ao nosso coração. O tema que eu propus para o estudo desta noite é o coronavírus e o fim do mundo. Na intenção de associar os acontecimentos atuais com o pronunciamento de Jesus que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. No entanto, eu quero convidá-lo a fazer uma leitura de alguns versículos que estão contidos no capítulo 23, ou seja, um capítulo antes, para que a gente consiga entender exatamente o que é que Jesus está fazendo, ou melhor, falando no capítulo 24. Nós conseguimos no capítulo 23 encontrar um pano de fundo. Jesus vai expor o cenário de todo aquele ambiente e aí sim a gente se identifica com a fala de Jesus e com o que está acontecendo naquele momento e por que é que Jesus faz este pronunciamento no capítulo 24. Então, nós só conseguiremos entender exatamente o pronunciamento de Jesus profético no capítulo 24 se nós entendermos a que exatamente Jesus está se referindo. Nós, semana passada, encerramos uma série de ministrações que foram expostas no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, aliás, do capítulo 5 ao capítulo 7, quando Jesus faz o sermão do monte. E nós aprendemos muitas coisas com Jesus. E Jesus constantemente combateu a postura dos fariseus. Notem que o Sermão do Monte é o primeiro de uma série de 5 sermões pronunciados por Jesus, que está no início do Evangelho. E hoje nós estamos chegando no finalzinho do Evangelho, no capítulo 24, em que nós temos um pronunciamento profético e que também é direcionado ao comportamento dos fariseus. Então, por gentileza, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de Mateus capítulo 23, e nós vamos perceber que Jesus está criticando, Jesus está censurando severamente o comportamento dos fariseus. Notem que todo o Antigo Testamento ele está envolto ao culto em que há a presença do sacrifício. Mais adiante, com a lei de Moisés, nós temos as orientações que Deus deu ao povo, e os hebreus recebem essa herança, e aqui, já no início do ministério de Jesus, ele tem que confrontar esses religiosos da época, que são, sim, os líderes, os representantes, os escribas eram os principais intérpretes da lei de Deus, e os fariseus eram homens que tinham uma relação política muito grande,
entre o povo judeu e também essa relação e esse contato com o Império Romano. E Jesus está criticando a postura deles. Notem que no capítulo 23, ele começa dizendo assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, ou seja, Jesus está ensinando à multidão e aos seus discípulos. E qual é então a observação de Jesus? Ele diz: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Jesus entende e admite isso publicamente, que tanto os escribas quanto os fariseus ocupam essa posição de liderança, de referência de espiritualidade, de confiança na interpretação da lei de Deus. No entanto, Jesus faz uma observação dizendo que há, há um ponto que não se conecta, que é o ensino dos fariseus e o comportamento deles. Jesus diz o seguinte, agora no verso 3: Vocês devem observar e praticar tudo o que eles disserem. Notem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Então, mais uma vez, Jesus está fazendo a mesma constatação que ele fez lá no início, quando ele proferiu o Sermão do Monte. E essa imposição que eles traziam na interpretação da lei era um peso para todo judeu observar a tradição dos antigos, os rituais que eles impunham. No entanto, eles mesmos não estavam dispostos a fazê-lo. Verso 4, Jesus disse: Porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, eles impunham aos outros um jugo pesado, no entanto, eles mesmos não cumpriam. No verso 5, Jesus diz que quando eles faziam alguma coisa, o intuito era serem vistos pelos homens. No verso 5, mais uma vez, reafirmando tudo aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte. E o que é que eles faziam? Orações em público, gostavam de se assentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nas festas, receber saudações nas praças públicas, serem chamados de mestres, verso 7, adoram serem chamados pelos homens de rabi, rabi. Então vejam, eles gostavam de serem vistos e admirados pelos outros. E isso não só os impedia de fazer parte do reino de Deus, como também impedia que outros compreendessem o reino de Deus. É o que Jesus vai dizer lá no verso 13. Desta maneira vocês fecham aos homens a porta do reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então notem que Jesus está criticando a postura dos fariseus e agora Jesus vai expor a intenção maligna deles. Verso 14: Vocês devoram a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Verso 16: Ai de vós, condutores cegos. E verso 17 até o 19, Jesus critica o interesse material dos fariseus, dizendo que eles eram muito severos quando alguém prometia pelo ouro do templo e este deveria cumprir a promessa. E aí Jesus diz assim: não é por acaso o templo mais importante do que o ouro? E no verso 19, eles estavam mais preocupados com a oferta do que com o altar. Então, se houvessem sido feitas alguma promessa por causa das ofertas, eles eram exigentes. E Jesus diz: não é mais importante o altar do que a oferta, pois não é o altar que santifica a oferta. No verso 23 do capítulo 23, Jesus diz que eles são dizimistas e que estava correto. Vós dizimais a hortelã, o endro e o caminho, mas desprezais o mais importante da lei: juízo, misericórdia e fé. No verso 25, Jesus revela que tudo isto é porque eles estavam muito mais preocupados em expor, em se aparecer, o seu conhecimento, em receber admiração, em detrimento à sua própria essência. Então eram muito mais preocupados com o exterior do que com o interior.
E Jesus faz isto usando uma analogia no versículo 25. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas interiormente estáis cheios de rapina e de iniquidade. E no verso 27 usa a figura dos túmulos. Vós sois semelhantes aos sepulcros caiados, que eram pintados de cal, eram sepulturas branquinhas, lindas e maravilhosas por fora, mas no seu interior estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E aí, Jesus diz o seguinte, que quando, a partir do verso 29, que quando eles edificam os sepulcros dos profetas e adornam os monumentos dos justos, eles então reconhecem que seus pais, ou seja, que os seus antepassados, perseguiram e mataram os profetas. Verso 30. Vós dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Aí no verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E aí Jesus diz o seguinte, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Para que, Jesus diz, para que sobre vós caia todo o sangue justo. Então, todo esse discurso de Jesus no capítulo 23, censurando os fariseus, culmina em uma afirmação de Jesus que diz: todo o sangue que foi derramado sobre a terra, desde Abel, o justo, que foi morto pelo seu irmão Caim, até o sangue do profeta Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então vejam, nós temos aqui a referência de Abel, já no início da criação, e o homicídio que sofreu, e Zacarias, a presença do templo. Verso 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Ele está falando aos fariseus. Vai vir sobre vocês, sobre a geração de vocês. No 37, Jesus lamenta sobre Jerusalém, o sofrimento que ela terá e a razão do seu sofrimento. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Aí no verso 38, Jesus diz o que é que vai acontecer com Jerusalém. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E no 39 ele conclui, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então vejam, no capítulo 23, Jesus está censurando os fariseus e está dizendo a eles que Jerusalém será destruída, que o templo será destruído e que tudo isto virá como juízo de Deus. Qual a razão? Está contida no seu lamento. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Porque eles não aceitaram os profetas, o seu testemunho, sua mensagem, e nem a Cristo. Por esta razão, virá o juízo de Deus e a casa deles ficará deserta. E isso cumprir-se-á naquela geração. No entanto, Jesus afirma: não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor, a parousia ou a segunda vinda de Cristo. Então nós temos aqui no capítulo 23 duas afirmações, uma de que Jerusalém passará pelo juízo de Deus e a outra de que Cristo viria uma segunda vez. E aí nós então temos o pano de fundo para que a gente entenda o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Se você não entender o capítulo 23, você não consegue compreender o 24. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse pronunciamento profético de Jesus, essa narrativa que está no capítulo 24, e eu quero apresentá-lo dividindo em 4 assuntos diferentes. Então você com a sua Bíblia na mão vai me acompanhar na leitura desse texto e nós vamos observar que esse pronunciamento escatológico, e escatológico significa as últimas coisas, esse pronunciamento de Jesus sobre o fim do mundo, sobre os últimos dias,
ele fica muito evidente aqui se nós conseguirmos dividi-lo em 4 etapas ou 4 assuntos diferentes, para que a gente não confunda o que diz respeito aos judeus e o que é que diz respeito à igreja. Então nós vamos entender aqui que Jesus está dando uma resposta, sim, sobre o comportamento dos fariseus, mas Jesus havia sido indagado, ele havia sido questionado pelos seus discípulos, ele havia pregado no templo. Notem que Jesus, quando entrou no templo, ele em nenhum momento disse que o templo não era bom, ele em nenhum momento disse que o culto realizado no templo estava errado, mas ele advertiu a postura das pessoas que estavam cultuando no templo. Quando ele entrou no templo e ele viu comércio, viu cambistas, gente fazendo troca de mercadorias, ele percebeu que o ambiente do templo não era um ambiente espiritual. Ele disse assim: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em um covil de ladrões, um lugar onde vocês negociam, enfim. Então Jesus demonstra uma ira santa. O templo em si não é o problema é a maneira como eles estavam se direcionando ao templo e o tipo de religiosidade que eles estavam cultivando. Então nós vamos entender aqui com Jesus 4 assuntos diferentes. Primeiro, Jesus vai falar sobre a destruição do templo em Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus fala sobre a grande tribulação que virá sobre Jerusalém. Segundo aspecto. Terceiro, Jesus anuncia que ele retornará em glória, parousia, sua segunda vinda e o arrebatamento da igreja. E o quarto e último assunto do capítulo 24, Jesus fala da necessidade de ficarmos vigilantes, exatamente porque nós não sabemos quando estas coisas hão de acontecer. Então vejam que nós temos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 4 assuntos diferentes divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, que diz respeito especificamente a Jerusalém, a destruição de Jerusalém e o juízo de Deus, e o segundo, que diz respeito à igreja, o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho e o conforto e a glória eterna sobre os eleitos de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos começar sobre a profecia que diz respeito à destruição do templo em Jerusalém. Como nós já sabemos, o templo é a referência de espiritualidade dos judeus. Toda religião girava em torno do templo, né? Então, toda a espiritualidade estava embasada no culto que era realizado no templo, com a presença dos sacerdotes, com o oferecimento dos sacrifícios. Os peregrinos, os hebreus que moravam em outros lugares, eles uma vez ao ano faziam suas peregrinações para estarem em Jerusalém, celebrando as festas, celebrando o Yom Kippur, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, oferecendo os seus sacrifícios. Então, tudo girava em torno do templo. Então, percebam que depois de uma série de críticas que Jesus fez à postura dos fariseus e a afirmação de que o templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, se você observar no início do capítulo 24, quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos se aproximam dele e mostram para ele a estrutura do templo. Vejam, os discípulos de Jesus, que são judeus, ficam abismados com a estrutura do templo e então demonstram a Jesus a admiração que eles têm pelo templo. E aí Jesus diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se nós lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 3, lá nós temos o registro de quem é essa comissão. Quem são esses discípulos que procuram Jesus? O petit comité, aqui uma pequena comissão de discípulos que vão até Jesus. Marcos registra, diz que é Pedro, Tiago, João e André, que eles vão até Jesus e pedem para que Jesus, então,
explique aquele pronunciamento dele. No verso 3, eles disseram assim: diga-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, na própria pergunta dos discípulos, né, ou no pedido em que eles fazem, eles já deixam claro que Jesus está se referindo aqui a dois acontecimentos distintos. Primeiro, dize-nos quando serão essas coisas. Qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, algumas coisas que aconteceriam com Jerusalém, que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra do templo que não seja derrubada, mas Jesus havia dito anteriormente que eles diriam: bendito que vem em nome do Senhor. Então, nós temos uma profecia para Jerusalém e uma profecia sobre a segunda vinda de Cristo. Então, vamos lembrar aqui da religiosidade da época. Na época, quem reinava sobre os judeus era Herodes. Herodes, ele era um convertido ao judaísmo. Está aí a razão pela qual o Império de Roma quis Herodes como o rei sobre eles, porque assim agradava tanto aos judeus quanto aos romanos, mantendo uma boa relação política e uma estabilidade militar, para que não houvesse nenhum tipo de revolta do povo contra o domínio romano. Naquela época, o templo estava já em fase de acabamento, era um templo que levou décadas para ser construído. Herodes deu ênfase à construção do templo, tanto que o segundo templo era conhecido como o Templo de Herodes. Ele investiu muito na construção do templo. Os judeus pagavam pesados impostos para que a obra fosse dada continuidade. Eles tinham uma grande admiração e um grande respeito pelo templo, porque ali tinha o centro da sua espiritualidade. O próprio Jesus pagou impostos a Herodes, e esses impostos eram sim direcionados também para a construção do templo. Nós temos lá no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 17, aquela pesca em que é tirado da boca do peixe a moeda e Jesus manda pagar o tributo quando ele é questionado sobre a questão do tributo. E também quando, lá em Mateus 22, 21, quando Jesus afirma: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então nós temos visto claramente que havia essa relação política e econômica e espiritual. Os judeus estavam sempre relacionados ao templo e Roma interagia ao mesmo tempo com isso, e havia toda essa influência do templo. E eles ficavam sempre abismados. E Jesus, então, diz que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. E aí a pergunta que nós temos aqui é sobre o cumprimento dessa profecia. Se Jesus disse que não passaria aquela geração sem que isto se cumprisse, a pergunta que nós devemos fazer é como essa profecia se cumpriu. A profecia da destruição do templo. E aqui, irmãos, eu fiz algumas anotações, que são anotações históricas, e que nós encontramos o cumprimento dessa profecia por cerca do ano 36 depois de Cristo. Os judeus eles se rebelam contra os romanos, e aí no ano 66 depois de Cristo, o imperador Vespasiano, com o seu exército, ele avança sobre a Palestina. Seu exército, sob o comando do seu filho, general Tito, eles cercaram a cidade de Jerusalém, e a história nos conta que o avanço do exército foi tão rápido e tão avassalador que, ao passar pela região do Mar Morto, eles dissiparam com os essênios, que eram ascéticos, né, eram judeus estudiosos da Torá, e eles, antes de serem destruídos, só tiveram tempo de esconder alguns pergaminhos em vasos de barro que foram encontrados há pouco tempo nas cavernas de Qumran, com registro dos acontecimentos do Evangelho. E, enfim, quando a Jerusalém foi cercada e foi destruída, nós temos o registro agora de Flávio Josefos, né, porque ele era um judeu.
Flávio Joséfos era um judeu com o nome Yosef ben Matityahu, que significa José, filho de Mateus. Esse homem é levado, exilado pelo Império Romano. Ele recebe o nome latino de Flávio Joséfos. Ele foi preso pelo general Tito, e ele escreveu então 2 obras importantíssimas com os títulos Guerras Judaicas e o outro com o título A História dos Judeus, onde ele registra os acontecimentos que revelaram a maneira como o templo foi destruído com o avanço do exército romano. Flávio Joséfos, ele fica exilado em Roma, é uma testemunha ocular da destruição. Isso aconteceu perto do ano 70, ou seja, ele foi para Roma provavelmente no ano 70 depois de Cristo, então a destruição teria ocorrido em 66. Ele narra que a guerra, quando começou, quando o exército romano começou a destruir Jerusalém, os judeus se mobilizaram de todos os lugares e vinham para Jerusalém, peregrinos de todos os lugares, e vários deles, segundo essa testemunha ocular, morreram de mãos estendidas em direção ao templo, pedindo que Deus os socorresse. O templo então foi destruído, foi incendiado, todo o ouro do templo, dos utensílios, o ouro derreteu, ficou entre as frestas, né, as frestas das pedras, e ele então registra no seu livro que os soldados romanos começaram a remover as pedras para retirar o ouro, cumprindo-se então o não ficará pedra sobre pedra que não fosse removida. E escavações feitas em 1968 em Jerusalém revelam que havia de fato um templo no lugar que agora é um deserto. Então, o que sobrou do templo de Herodes, do segundo templo, foi a base e o muro das lamentações. Então, foi isso que sobrou e cumpriu-se a profecia de Jesus, que está registrada em Mateus, capítulo 23, versículo 38, quando Jesus disse: "Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta". Então vejam que aqui nós temos o cumprimento da primeira etapa, quando Jesus fala sobre o juízo de Deus que viria sobre Jerusalém. Quais as 2 aplicações que nós podemos extrair desse texto? Primeiro, nós compreendemos que o objetivo do templo já foi alcançado. Todo o culto veterotestamentário que era realizado no templo cumpriu-se em Cristo. Todas as figuras que existiam no templo, do sumo sacerdote, o sacrifício, a presença dos sacerdotes realizando o sacrifício, o tocar o chofar, o candelabro, todas estas coisas, as vestes sacerdotais, tudo isso que tinha um intuito espiritual e simbólico na época, já não é mais necessário. Porque quando Deus destrói o templo, ele está pondo fim a um ciclo. Então, o objetivo do templo já havia sido concluído. E o fato de Jesus pronunciar esse sermão ao sair do templo, cumpriu-se a profecia de Isaías, né, com a glória de Deus saindo do templo. E um segundo ponto interessante que nós podemos extrair daqui é que nós não podemos abusar da paciência de Deus, né? Deus é misericordioso, mas Deus também trará ou manifestará o seu juízo quando nós menos esperarmos. Isso aqui, irmãos, deve nos servir de advertência. Primeiro, para nós não nos apegarmos a nada do que é ritualístico, a não nos apegarmos a nenhum ensino judaizante, a não se apegar a objetos, a não pensar em viver como viviam os judeus. As práticas judaicas, elas tinham seu objetivo, direcionados à própria civilização, ao próprio povo judeu, mas agora, em vindo o Evangelho e a pessoa de Jesus, o objetivo de todo esse culto veterotestamentário, ele já foi cumprido. Então é um ciclo que se encerrou, não há mais necessidade. Nós vivemos agora uma outra realidade. Um segundo ponto é que nós não podemos abusar dessa paciência de Deus. Diante de tantos acontecimentos, os sinais que evidenciam que Cristo de fato voltará,
Às vezes nós ficamos sonolentos e os judeus da época também não deram importância como deveriam ter dado às palavras de Jesus. Vejam que Jesus disse que sim, cumprir-se-ia sua palavra e de fato Jerusalém foi destruído. O templo em Jerusalém foi destruído. O segundo assunto aqui no pronunciamento de Jesus é sobre a grande tribulação que viria em Jerusalém. Então, depois da destruição do templo, Jesus fala que viria uma grande tribulação sobre Jerusalém. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do capítulo 24, versículo 15 ao 22, que diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então notem que Jesus está dizendo o seguinte: depois do tempo, da destruição do templo, haverá um período chamado de princípio de dores, fazendo aí conotação ou lembrando-nos das contrações de uma grávida. Quando uma mulher começa a sentir as contrações, ela sabe que o bebê já está para nascer. Então, a expressão que Cristo usa para a sua vinda, para o seu aparecimento repentino, é parousia, né? É um momento inesperado. Uma gestante, ela pode perceber pelos sinais que o bebê já está para vir, mas ela não sabe exatamente o momento em que ele vai vir. As contrações apontam para isso, o início de dores. Jesus está dizendo que agora este grande sofrimento que virá sobre Jerusalém, essa grande tribulação, é o início das dores. E é interessante também observarmos aqui que na religião judaica, o entendimento de que o Messias viria era exatamente de que ele viria para reinar a partir do templo em Jerusalém. Notem que Messias significa ungido, aquele que era ungido para governar sobre o seu povo. Então, o Messias aqui é o rei, é aquele que viria para reinar. E eles entendiam que ele reinaria a partir do próprio templo. E que então esse templo não poderia ser destruído. Mas Jesus disse sim que o templo seria destruído e que haveria de vir um grande sofrimento. A razão disso é exatamente o que Jesus disse lá no capítulo 23. É o cumprimento do juízo de Deus. Veja, lá no 23, do 29 ao 35. Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai o monumento dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, ou seja, os vossos pais perseguiram e mataram os profetas e vocês continuam fazendo a mesma coisa. Então, essa medida da tolerância de Deus, completem. É como se estivesse enchendo uma taça, né? É a taça da ira. Vocês estão enchendo, então completem a medida. E aí Jesus diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que, Jesus diz, sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo,
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então Jesus está dizendo que a destruição do templo e a grande tribulação que viria sobre Jerusalém é o juízo de Deus, porque eles não aceitaram a visitação de Deus. Desde Abel, todos os profetas, todos os homens de Deus que foram enviados e que foram rejeitados, perseguidos e mortos, essa taça da ira de Deus foi derramada sobre eles quando o templo é destruído e a grande tribulação que veio sobre Jerusalém, como nunca houve antes e como nunca haverá depois, tornando a cidade deserta. A grande destruição. Em resumo, Jesus profetizou aqui, primeiro, que a cidade seria cercada por exércitos. Segundo, que as trincheiras seriam construídas contra Jerusalém. Terceiro, que a cidade seria queimada e arrasada. Quarto, que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Quinto, que os sobreviventes seriam espalhados pelo mundo todo. Agora, Jesus não falou isso aqui num ambiente de guerra. Jesus não falou isso aqui em uma situação em que os discípulos facilmente concordariam com ele. Porque se eles estivessem sob ameaça, talvez uma revolta popular, se tivesse alguma coisa iminente acontecendo ali, a sensação de que uma guerra fosse explodir, talvez soasse mais fácil a compreensão. Mas quando Jesus profetizou isso, o império estava sob a Pax Romana, era um período de paz. Não haviam guerras, as guerras tinham se cessado, as negociações políticas no mundo imperial iam muito bem, as pessoas estavam tranquilas. A palavra de Jesus vai na contramão da realidade daquela época. As palavras de Jesus eram algo que não fazia o menor sentido. Só que, no entanto, depois dessa destruição do templo e do ataque a Jerusalém, nunca mais houve um único dia sequer na história em que tenha se ouvido falar sobre Israel sem guerra. Desde então, Israel sempre esteve envolvido com guerra. O cumprimento da palavra de Jesus. Jesus também disse no versículo 15 do capítulo 24, assim, olha, ele está dando um sinal aos judeus. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou abominável da desolação, em outras versões, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Essa expressão faz referência a uma invasão armada e à imposição do paganismo. Antíoco Epifânio colocou uma estátua de um deus pagão no lugar do templo. Isso é abominável. Começaram a praticar sacrifícios envolvendo animais como os porcos, que eram impuros na religião judaica. Além dos vários deuses, para uma religião monoteísta, era inaceitável, era abominável. E a presença de sacrifícios de animais como os porcos tornou aquele lugar desolado, abominável da desolação. Jerusalém ficou deserta, acabou aquela celebração do culto como Deus havia instituído no Antigo Testamento. Talvez você se pergunte assim, mas o que isso tem a ver com a gente? O que essa profecia tem a ver com a gente hoje, com a nossa realidade? E é importante nós observarmos aqui que Jesus está respondendo 3 perguntas. Primeira pergunta, quando é que o templo será destruído? Segunda pergunta, quais os sinais da sua vinda? Terceira pergunta, quando será o fim do mundo? E aqui nós estamos envolvidos. Ainda no capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Vejam que é esta a preocupação
deles, eles querem saber exatamente isso. E Jesus então responde com a destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu no ano 60, e ele diz que o fim do mundo estão em tempos distintos, mas ligados em semelhança. É por isso que a gente precisa entender o capítulo 24. Há uma ligação entre as profecias direcionadas a Jerusalém e as profecias direcionadas à igreja. Elas estão separadas porque são distintas entre si, mas estão próximas porque a semelhança está exatamente em que elas respondem à pergunta que os discípulos fizeram sobre as últimas coisas. Aqui é que nós estamos envolvidos, é por isso que esse sermão de Jesus chama-se escatológico. Em grego significa exatamente isso, últimas coisas. Então nós temos já o cumprimento da profecia sobre a destruição de Jerusalém, e nós já temos o anúncio da grande tribulação em Jerusalém. Então, os dois assuntos iniciais que diz respeito a Jerusalém, nós já compreendemos. O templo foi destruído e os judeus enfrentam uma grande tribulação. Agora, o terceiro assunto, que faz parte do segundo grupo, o anúncio de que Jesus retornará em glória. Versículo 27 e 28 do capítulo 24. Ele disse: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Meus irmãos, eu sei que aqui eu vou tocar num ponto nevrálgico, né? Eu vou tocar num ponto que muita gente acreditou ou ainda acredita e defende a ideia do arrebatamento secreto, a visão escatológica, dispensacionalista e pré-milenista. Eu sei que muitas pessoas imaginam que Jesus virá de maneira secreta e oculta e que, de repente, os crentes vão desaparecer, o mundo vai entrar em caos e o anticristo vai trazer a estabilidade, dizendo que pessoas foram abduzidas por extraterrestres, enfim, e tantas versões que nós já vimos e até nas ficções dos livros de Tim LaHaye deixados para trás. Há muita interpretação, desde a Bíblia de Estudos de Scofield, que tem tantas interpretações a respeito disso, mas eu gostaria, com base neste versículo e mais outros que eu vou aqui apresentar, que você pensasse nesta vinda visível, final e triunfante. Não uma vinda oculta, mas uma vinda inesperada, mas uma vinda visível, uma vinda corpórea, triunfante e final. Então, Cristo virá visivelmente para manifestar o juízo sobre os ímpios e para restaurar a criação para o gozo eterno dos eleitos. Vejam que ele termina dizendo: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Guarda essa expressão e agora ouça o que diz 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo. Não há nada de oculto aqui, são sinais audíveis. Com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, a encontrar-se com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejam, Paulo está dizendo o seguinte: Cristo virá de maneira visível, e os que já morreram vão ressuscitar, os que estiverem vivos na sua vinda terão seu corpo transformado, glorificado, e junto com os que ressuscitaram, encontrar-se-ão com o Senhor nos ares. Agora, Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. E quando dizia isto,
vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, dois anjos, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir de maneira oculta, de maneira velada? Não. Há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então, da forma como foi visível sua ascensão, também será o seu retorno, a sua parousia, a sua vinda. E, além do mais, Jesus afirmou: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Não há nenhum segredo. Não há nada de secreto ou oculto na sua vinda. Da mesma forma como a presença de abutres mostram claramente que ali existe um cadáver, assim também nós saberemos que Jesus está vindo por conta dos sinais e veremos a sua vinda. Às vezes, quando eu vou para a cidade de Indaiatuba, eu passo pela rodovia Santos Dumont e já houve momentos em que eu vi um número enorme de urubus sobrevoando um determinado lugar sobre uma mata fechada. E quando eu olho para a mata, eu não vejo a carniça que lá existe. Eu não estou vendo, mas as evidências de que lá tem alguma coisa são exatamente os abutres, os urubus. Quando nós olhamos os sinais, é para que nós tenhamos a certeza de que Cristo está vindo. Então não há nada oculto. Quando Cristo vier, e até uma expressão que nem todos os teólogos aceitam, mas há uma expressão de João Calvino a respeito dessa passagem, que também é interessante para nós. Ele compara os cristãos a esses abutres, ao mesmo tempo em que todos estão em volta aguardando o retorno de Cristo, que será de maneira visível. Vejam, Cristo virá. Cumpriu-se a profecia sobre Jerusalém, o templo foi destruído, veio a grande tribulação, e agora nós estamos neste período em que nós observamos os sinais do fim do mundo. Mateus ainda, capítulo 24, do versículo 29 ao 37. Olha que interessante. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Jesus aqui está fazendo referência a Isaías, capítulo 13, do verso 9 ao verso 11, que diz assim: Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Essa aqui é uma expressão que a gente chama de onomatopeia. É uma expressão para dar força, para dar grande evidência a um acontecimento. Jesus diz que o cosmo vai reagir à sua vinda. Vejam, não há nada oculto. A criação vai se manifestar. A vinda de Jesus será não só para a restauração da criação e o gozo eterno dos salvos, dos eleitos, como será, como disse Isaías, visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, para fazer cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos, os déspotas, os ditadores, os homens poderosos que governam e que se esbanjam no seu poder, serão
abatidos na sua soberba, na vinda de Cristo, e os ímpios que vivem dissolutamente, que menosprezam, que rejeitam essa possibilidade da vinda de Cristo, quando Cristo vier, tudo isto acontecerá. E Jesus continua, depois que dizer que as potências do céu serão abaladas, o sinal visível de sua vinda, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E olha, não são só os salvos que verão, e todas as tribos da terra verão e se lamentarão. Os salvos não vão se lamentar, os salvos vão se regozijar. Quem é que vai ver Cristo em sua vinda e se lamentar? Os ímpios. Lamentar-se-ão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E então ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Aí sim, olha o que os anjos farão. Ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Meus irmãos, a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus ao longo da história. João Calvino dizia que o mundo é o teatro onde Deus desfila com a sua glória. Se você olhar nas Escrituras, desde Gênesis, os acontecimentos sempre revelaram que Deus vai trazer o juízo sobre a terra. Notem que interessante. A destruição da civilização com o dilúvio é o juízo, ou foi o juízo de Deus sobre o povo que não aceitou a mensagem de Noé. 1 Pedro 3, do 18 ao 20, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, tanto os que nasceram no período depois do seu nascimento, quanto os do Antigo Testamento. Todos são salvos único e exclusivamente por Jesus. Judeu não era salvo pelo sacrifício, judeus não era salvo por observar a lei, judeu não era salvo porque era judeu, porque era circuncidado. Não. O judeu que era salvo porque acreditava, porque cria na revelação do Messias, na promessa futura. É por isso que Abraão obedeceu pela fé e sua fé lhe foi imputada como justiça. Hoje, a justiça de Deus é imputada a nós através de Cristo também pela fé. Nós somos salvos pelo Cristo que se revelou. Eles eram salvos pelo Cristo que haveria de se revelar. Então, todo o ritual que eles faziam era um prenúncio daquilo que se revelaria lá na frente. Então, Pedro não tem dúvidas disso. Morreu uma vez pelos pecados, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne. Então, Cristo foi homem e morreu na cruz. Então, ele nasceu como homem, sua natureza humana, mas vivificado pelo Espírito. Só que esse mesmo Cristo que esteve entre nós como homem, Pedro diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos aprisionados, debaixo da queda, debaixo da condenação, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava aonde? Pedro disse, nos dias de Noé. Quando Noé pregava, era o Espírito de Cristo que estava pregando aqueles homens, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então vejam, teve a pregação, teve lá o mensageiro de Deus e teve a rejeição, a zombaria e, no entanto, o dilúvio veio como juízo de Deus. Outro fato histórico, na narrativa bíblica, a destruição de Sodoma e Gomorra foi também o juízo de Deus sobre o povo que não aceitou a mensagem de Ló. Gênesis 19:14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Vejo, mais uma vez,
um pregador sendo rejeitado, sendo zombado, e o juízo de Deus vindo sobre aquele povo. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra como sinal do juízo de Deus. A destruição do povo na época de Noé como sinal do juízo de Deus. E agora a destruição em Jerusalém pelo exército romano também como sinal do juízo de Deus, porque não aceitaram a mensagem dos profetas. Lucas 19, 44. E te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Foi isso que Jesus disse, que Jerusalém seria destruída como juízo de Deus, porque eles não reconheceram a pregação, porque eles não aceitaram. É por isso que Jesus lamentou: ó Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os teus profetas. Era essa a acusação, por apedrejar os profetas. Jesus, quantas vezes eu quis acolher-vos debaixo dos meus, como a galinha acolhe os seus pintainhos, mas vós me rejeitastes. Meus irmãos, agora em Mateus 24, do 37 ao 41, Jesus então nos lembra o fato de que o juízo veio desde a época de Noé. E como foi nos dias de Noé, é o que Jesus está dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Eu sei que muitas pessoas que defendem o arrebatamento secreto usam essa passagem dizendo: olha aí, está vendo? Tinham dois no campo, um foi levado, outro deixado. Tinha duas na moinha, uma foi levada e a outra deixada. Só que vale a pena nós observarmos aqui que o que foi levado é o ímpio. Diferente do que os dispensacionalistas que defendem o arrebatamento secreto dizem: ah, não, o crente foi levado e o ímpio ficou. O que Jesus está dizendo é que aquele que foi levado, aqui fazendo referência às águas do dilúvio, que como uma correnteza levando alguém, esse que foi levado pelas águas era aquele que não estava na arca. Então, assim será a vinda do Filho do Homem. Como as pessoas zombavam na época de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam suas vidas normalmente, rejeitando a pregação de Noé, assim tem sido o mundo hoje. As pessoas estão vivendo, comendo, bebendo, se divertindo, fazendo seus planos e objetivos e desprezando a pregação. Para estes que vivem desconectados da realidade bíblica, a vinda de Cristo será como o dilúvio, e eles serão levados. Quarto e último assunto que nós temos em Mateus 24. Jesus então fala da necessidade de estarmos vigilantes, exatamente porque não sabemos quando se dará essas coisas. Versículo 42 ao 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui vale a pena uma observação. Ninguém espera um ladrão. Ninguém sabe que horas o ladrão vai vir. Mas as pessoas que sabem que o ladrão pode vir, essas pessoas são precavidas. Essas pessoas são cuidadosas e são vigilantes. Essas pessoas se previnem contra o ladrão. No entanto, aqueles que estão desapercebidos, sonolentos, descuidados, que estão num sono profundo, e aqui é como alguém mesmo que está dormindo e o ladrão entra na sua casa, Jesus usa a referência do pai da família, que não sabe a que vigília da noite haveria de vir o ladrão. Assim são aqueles que estão no sono espiritual, aqueles que são indiferentes a realidades espirituais, aqueles que mesmo frequentando a igreja, os cultos e os sacramentos,
estão dormindo, como Paulo disse. Aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Há pessoas que já cauterizaram a mente. Há pessoas que estão indiferentes às realidades espirituais, que o seu coração não teme a vinda de Cristo, ele não tem perspectiva e não tem projeção, é indiferente às realidades espirituais. Nós temos que ler o tempo à nossa volta. É por isso que isto tem tudo a ver com a igreja. Nós podemos observar nesse texto vários sinais que já se cumpriram. Vejam, no verso 5 e no verso 24, ele fala sobre os falsos cristos que já existiram, que surgiram naquela época, que se diziam messias, vários pessoas subversivas, revolucionários, nacionalistas, que queriam tirar os judeus de debaixo do domínio romano, se diziam Cristo, porque Cristo é uma tradução de ungido no grego. O Cristo é aquele que deveria reinar. Muitos diriam, mas eram falsos cristos. Jesus também disse que haverá guerras. Olha quantas guerras já foram registradas na história. No verso 7, diz que haverá fome, peste e terremoto em vários lugares, não só em Jerusalém. Olha o Covid-19 aqui. Olha aqui a referência a pestes. Independente se esse vírus é fruto de uma manipulação em laboratório, se é um vírus que decorre mesmo do consumo de morcego, fato é que Deus está no controle da história. A verdade é que tudo isto vai culminar ou vai convergir para a vinda de Cristo. Verso 9, ele falou da perseguição aos cristãos. Ao longo da história e até hoje, atualmente, milhares e milhares de cristãos são perseguidos. Nós somos perseguidos. Nós vivemos em um país que, embora tenha predominância cristã e defenda a sua laicidade, há uma perseguição ideológica. Estamos vivendo num tempo de até perseguições físicas, de proibição da realização dos cultos. Isso deve ser para nós um sinal claro de que está, sim, cumprindo-se a palavra de Deus e nós não podemos estar sonolentos. Não podemos. Falou no verso 10 sobre escândalos e traições. Vejam quantas coisas têm acontecido ao longo da história. Verso 11, falsos profetas, pregando aquilo que Deus não os enviou a pregar. Aliás, não são enviados de Deus. Verso 12, esfriamento do amor. Diz que por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriarão. E o amor aqui não é do mundo, o amor aqui é da igreja. Por causa do pecado que se avoluma, que aumenta, que se prolifera, das práticas pecaminosas, do evangelho do entretenimento, da indiferença às doutrinas bíblicas, da falta de postura de muitos pastores nos púlpitos de suas igrejas, das pregações mergulhadas no entretenimento, na vida de mercado, no coaching, na psicologia, do intuito único de uma vida financeira de sucesso. Tudo isso tem produzido um cristianismo raso, pessoas indiferentes que não amam a Deus, que não amam sua palavra, e é claramente visto isso, porque não se debruçam sobre ela, porque não procuram conhecê-la, porque não amam as Escrituras. Nós temos que estar atentos. E a última pergunta, irmãos, para nós encerrarmos esse estudo é: o que é que nós devemos fazer? Como então deve ser a nossa postura? E a nossa postura está evidente no versículo 13 e no versículo 14. Quando ele diz assim no 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos chamados primeiro para perseverar. Não se preocupe, você não perderá a sua salvação porque você não a conquistou. A salvação é dada de graça. A salvação foi conquistada nos méritos de Jesus Cristo. A salvação é uma dádiva de Deus. Então não se preocupe, persevere na sua fé, persevere em conhecer a Deus,
perseverem em obedecer a Deus, perseverem em se santificar, perseverem nas disciplinas espirituais. É isso que nós temos que fazer. Fazendo isso, verso 14, a nossa outra obrigação, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gerações, e então virá o fim. Evangelizar. Nós somos chamados para perseverar e para evangelizar. Todas as outras coisas que nós temos que fazer e que fazem parte da vida de devoção e piedade são secundárias. Você tem que contribuir, você tem que assistir pessoas, você tem que ser generoso, você tem que ser honesto nos seus negócios, você tem que cuidar da sua família, cuidar da sua integridade, você tem que ser bom com as pessoas, você tem que ter bons relacionamentos, boas amizades, você tem que pensar nos missionários, você tem que cuidar das questões políticas, da questão civil, você tem sim que cuidar e batalhar pela sua cidade, seu município, seu estado, seu país, pode ser patriota, não tem problema. Mas nós cristãos, primeiro, devemos perseverar na doutrina e evangelizar. Vivendo assim, nós cumpriremos a vontade de Deus. E eu concluo fazendo a seguinte pergunta: diante das palavras de Jesus, que tipo de pessoas nós temos sido? Será que nós temos de fato vivido de maneira íntegra, aguardando ansiosamente a sua volta? Será que nós estamos almejando a sua vinda? Será que ecoa na nossa alma a expressão Maranata? Ora vem, Senhor Jesus? Faça essa reflexão, pense a respeito disso. Não fique preocupado com o coronavírus, isso é apenas o cumprimento das Escrituras. Há muitas outras coisas acontecendo concomitantemente. Nós somos sobrecarregados de informações apenas sobre essa pandemia, mas há perseguição aos cristãos em países fundamentalistas, há muita gente morrendo, existem muitos ditadores, tiranos, déspotas no poder, existe muita corrupção, nós temos visto no nosso país disputas políticas, tentativas das mais escusas imagináveis para derrubar poderes, pessoas atuando de maneiras subversivas, uma mídia extremamente aparelhada com o sistema corrupto, manipulando a massa, controlando pessoas, um mundo artístico totalmente voltado para um pensamento progressista, desconstruindo valores tradicionais da família, da propriedade privada, princípios judaico-cristãos. Nós temos visto uma onda forçando o setor judiciário a ser a favor do aborto. Há muitas coisas acontecendo, não é só a pandemia. A pandemia, às vezes, está servindo como um desvio de entendimento. Mas eu quero que você, como cristão, entenda que Deus está no governo da história e que tudo que nós estamos vivendo é cumprimento da palavra de Deus. E nós devemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que o Senhor te conceda graça para que você possa atravessar por este período com muita sabedoria e que você volte para a convivência comunitária muito mais forte e maduro e conhecendo muito mais a palavra de Deus. Nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar juntos. Querido Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder pregar a tua palavra. Que o Senhor guarde a tua igreja. Que o Senhor guarde os teus filhos. Em uma época de tanta informação e de tanta confusão, em uma época em que surgem tantos profetas do caos, ensinando assuntos escatológicos de maneira distorcida e equivocada, trazendo confusão no meio da igreja. Que o Senhor traga luz e entendimento àqueles que te amam, àqueles que foram chamados segundo a tua vontade, eleitos em Cristo Jesus, comprados pelo alto e bom preço, que é o teu sangue. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda, Senhor, a sua igreja. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.